Boa noite. A gente vai iniciar então uma pequena apresentação do nosso vídeo a respeito do nosso trabalho do projeto integrador, cujo tema a gente veio retratar então sobre o ensino da trigonometria para os alunos de ensino inicial do ensino médio, se tratando então dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Nesse trabalho buscaremos então estar trazendo as informações básicas do que os alunos precisam para o desenvolvimento para o desenvolvimento do conhecimento, para assim desenvolver as atividades para o ensino, para a resolução de atividades de trigonometria. Para isso, nós explicaremos então um assunto sobre o que é trigonometria. É essencial para que os alunos aprendam. Trigonometria, então, ela vem da palavra do grego, dividido em três partes, trigonometria, onde que trigo, ou melhor, tri, significa três, gono, medidas, ou melhor, lados, e metria significa medidas. Então, medida de três lados, o estudo das medidas de três lados. E a única figura que remete os três lados é um triângulo. Então, em especial, ela vai dar uma ênfase para o ensino das medidas do triângulo retângulo. Para isso, então, a gente vai demonstrar em pequenos tempos sobre como resolver essas atividades, o que vai ser envolvido e, por último, um exemplo no aplicativo do GeoGebra, que é um software de matemática dinâmica, que isso também vai ajudar os alunos a desenvolver as atividades com mais ênfase, com mais entusiasmo. Bom, vamos lá? Basicamente, os alunos precisam, então, saber a relação métrica de um triângulo retângulo. Quais são as relações métricas existentes no triângulo retângulo? Aqui exemplifico, então, um triângulo retângulo, onde que nós temos, do lado, nós temos dois ângulos, seja eles de diferentes medidas, e um ângulo de 90 graus. Isso é o que diferencia, que a gente chama de triângulo retângulo. Então, um triângulo onde que nós temos um ângulo de 90 graus. E para isso, então, a gente coloca numerações, tá? Para poder exemplificar melhor. Essas letras a gente tirou do alfabeto, por causa que os ângulos eles são denotados por letras do alfabeto grego, chamado de alfa e de beta. A medidas, então, a relação métrica do triângulo retângulo nada mais que consiste de saber as suas medidas, os seus lados. E para isso temos nomes. Então, a base maior, ou seja, o lado que mede maior, nós chamamos de hipotenusa, denotado de hip. O que está do lado ou atrás da hipotenusa nós chamamos de cateto oposto. E abaixo o cateto adjacente. Ou seja, adjacente é tudo que está abaixo. O que os alunos precisam saber? Qual é a relação métrica? Como que se calcula? Então, para se calcular uma relação métrica no triângulo retângulo, aqui a gente exemplifica um exemplo bem prático, onde que dá umas atividades. Examine o triângulo retângulo da figura abaixo e calcule o valor dessas razões. Então, primeiro, ele pede a razão do que é um seno. Então, seno, para se calcular, nada mais é que a divisão entre o cateto oposto pela sua hipotenusa. Substituindo os valores, cateto oposto, nós temos o 9 e nós temos a hipotenusa que vale 15. Então, fica 9 sobre 15. 9 sobre 15 é uma fração e essa fração, elas são múltiplas. Todas elas estão contidas na tabuada do 3. Então, dá para ser dividido por 3. E isso, então, vai me resultar no valor de 3 quintos. Esse é o valor do seno que está exemplificado na atividade aqui. Ele pede, então, a letra B sobre o que é um cosseno. Cosseno nada mais é que a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente pela a hipotenusa. Substituindo valores, nós temos o 12 como cateto adjacente e a hipotenusa valendo 15. Também está dentro da tabuada do 3, então eu posso simplificar ela dividindo todo mundo por 3
e isso então me remete 4 sobre 5. E por último, então, ele pede o tangente. Sendo isso, o que é a tangente? Tangente, nós temos duas especificações para calcular a tangente. Ou a gente divide o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto pelo cateto adjacente, ou a divisão do seno pelo cosseno. Aí fica a critério de quem quiser fazer essa divisão, mas assim ela ficaria mais exemplificada. Então aqui a gente tem, vamos então pegar, como a gente já calculou o seno e o cosseno, fica mais fácil então a gente pegar esse valor que simplifica a fórmula da tangente. Então seno dividido pelo cosseno. Seno desse valor a gente calculou lá em cima, que é 3 sobre 5, dividido pelo o cosseno, que é 4 sobre 5. Aplicando-se, então, algumas teorias sobre a fração de fração, então a gente vai pegar que o primeiro multiplica pelo de baixo e o de cima multiplica pelo de baixo. Tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar então que a tangente vai ser igual a 3 vezes 5, que dá 15, dividido por 4 vezes 5, que dá 20. Simplificando isso daqui, está tudo contido na tabuada do 5. Divide tudo isso por 5, então dá 3 sobre 4. Essa é a exemplificação. Então, as medidas das relações do triângulo retângulo para os alunos do ensino médio, eles precisam, então, saber o que é um seno, o que é um cosseno e o que é uma tangente para melhor a gente poder trabalhar. E, para a gente finalizar nossa demonstração, então, como a gente tem dito no nosso trabalho, que então a gente também trabalharia com uma tecnologia, então a gente vai dar uma apresentação do software do GeoGebra. Software do GeoGebra, então, está exemplificado aqui, como a parte, esse daqui é a parte inicial do software, tá? E então aqui nós temos que o software ele contém uma entrada, então aqui você vai digitar fórmulas, você vai digitar comandos. Então o GeoGebra ele trabalha com comandos como se fosse comandos computacional, certo? Então ele vai ter um comando, você digita o comando e isso então ele é demonstrado tanto na malha de 2D como na malha de 3D, gente. Por qual a diferença da malha 2D para a malha 3D? Malha 2D nós só temos os eixos de X e eixos de Y. E na malha 3D você vai ter a malha de X, malha de Y e malha do Z. Exemplificado então entre azul, vermelho e verde. Certo? Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma demonstração agora do que se trata a trigonometria envolvendo o GeoGebra. Vamos então aqui abrir, vamos aqui então entrar no nosso ciclo, que a gente chama de ciclo trigonométrico. Pessoal, ciclo trigonométrico então nada mais é as medidas dos ângulos que existentes no nosso dia a dia, eles são contínuos e em forma de círculo, como demonstra aqui. E os valores que a gente aprende então no ensino fundamental, que são os valores de ângulos, né? Dentro da nossa trigonometria, a gente vai diferenciar isso daqui. Não chamamos mais de ângulo, e sim chamamos então de radianos. Aqui nós temos a exemplificação de ângulos, logo em seguida contendo o seu radiano. Então, o ângulo de 30 graus, o radiano do ângulo de 30 graus é π sobre 6. Tá. Tudo isso, o que acontece? Dentro do software aqui GeoGebra, a gente vai pedir para que os alunos movimenta esse software como eu vou fazer na exemplificação. A gente vem com o cursor do mouse em cima da bolinha de verde, clica, segura e então a gente pode fazer a movimentação como mostra a figura. Movimentando, você vai ver a figura se movimentando e assim dando os seus respectivos valores, certo? E como tarefa inicial, a gente vai pedir aqui, né, que os alunos então provem a existência do ângulo a inexistência do ângulo de 90 graus, certo?
aqui na nossa figura nós temos que o eixo de x ele representa pelo cosseno e o eixo de y o eixo dos senos, certo? Provando isso daqui, por que não existe, pessoal, o ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus não existe justamente porque, se você acompanhar comigo a movimentação da bolinha em volta do eixo, quando você direciona-se o eixo em cima de 90 graus, o eixo da tangente de 90 graus, ele para de existir, ele para de acompanhar. Por quê? Se você voltar, mas por que não existe? Porque justamente quando você calcula o que é tangente, exemplificando, tangente é seno dividido por cosseno. Se você vai fazer, qual que é o seno de 90 graus? Então você vem aqui, seno de 90 graus, ele está em cima do eixo do zero. Qual que é o cosseno de 90 graus? Ou melhor, o seno de 90 graus ele vai estar direcionado aqui, ele para em cima de 1. Cosseno de 90 graus, que é o eixo de x, ele está em cima do zero. Como tangente é seno dividido pelo cosseno, então ficaria seno de 90 dá 1, cosseno de 90 dá 0, indeterminação, porque 1 dividido por 0 é uma indeterminação, não existe divisão por 0. Então aqui a gente prova a inexistência do ângulo de 90 graus, da tangente do ângulo de 90 graus. Ok? Bonitinho, né?